A história que vou te contar hoje é sobre um dos momentos mais tensos e decisivos da história de Israel. É uma história sobre poder, traição, promessas e a soberania de Deus em meio ao caos humano. Vamos mergulhar nos últimos dias do grande rei Davi e na conspiração que quase mudou o destino de uma nação inteira. Fique comigo até o final para descobrir como a fidelidade de Deus prevaleceu. O rei Davi já estava muito velho. Seus dias estavam contados. O grande guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, agora estava fraco e sentia um frio que nenhuma coberta conseguia afastar. Seus servos, preocupados, procuraram uma solução. Encontraram uma jovem chamada Abisag, de Sunem, para cuidar do rei, para estar ao seu lado, e aqueceu com sua presença. Importante dizer, Davi não teve relações íntimas com ela. Sua função era puramente de cuidado e companhia nos últimos momentos do monarca. Enquanto a vida de Davi se esvaía, a ambição de um de seus filhos se acendia. O nome dele era Adonias. A Bíblia o descreve como um homem muito bonito, mas também revela um detalhe crucial. Davi nunca o havia contrariado ou disciplinado. Essa falta de correção alimentou um orgulho perigoso em Adonias. Em seu coração, ele decidiu que o trono seria seu. Sem consultar ninguém, muito menos seu pai, o rei, ele proclamou: "Eu serei rei." Adonias não perdeu tempo. Ele montou uma comitiva impressionante, com carros de guerra, cavaleiros e 50 homens correndo à sua frente. Uma demonstração pública de poder e autoridade real. Ele agiu rápido para consolidar seu poder, buscando alianças estratégicas, e conseguiu. Joabe, o experiente e temido comandante do exército de Davi, e Abiatar, um dos principais sacerdotes, se aliaram a ele. Com esses dois pesos pesados ao seu lado, a coroação de Adonias parecia inevitável. Para celebrar sua autoproclamação, Adonias organizou um grande banquete sacrificial, perto da fonte de Rogel. Ele convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os oficiais importantes de Judá. Mas, em um ato que revelou suas verdadeiras intenções e seu medo, ele deixou de fora uma pessoa crucial, seu meio-irmão, Salomão. E não apenas ele, mas também o profeta Natã, o sacerdote Zadok e os guerreiros de elite de Davi, que ele sabia serem leais ao rei e à promessa divina. Adonias estava tentando um golpe de estado, mas conspirações feitas nas sombras raramente permanecem ocultas. O profeta Natã, um homem de Deus que sempre falou a verdade ao poder, percebeu a trama. Ele agiu imediatamente, foi procurar Betsiba, a mãe de Salomão, e disse a ela com urgência: "Você não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se proclamou rei? E nosso senhor Davi nem sabe disso. A vida de seu filho Salomão está em perigo. Haja agora." Juntos, eles traçaram um plano para levar a notícia ao rei Davi, antes que fosse tarde demais. Primeiro, Batseba entrou nos aposentos do rei. Com todo o respeito, ela se curvou e lembrou a Davi de seu juramento solene. "Meu senhor", disse ela, "você jurou pelo Senhor, o seu Deus, a esta sua serva, dizendo: certamente seu filho Salomão reinará depois de mim e se sentará no meu trono. Mas agora, veja, Adonias se tornou rei, e você nem sabe." Enquanto ela ainda falava, o profeta Natã chegou conforme combinado. Ele confirmou a história de Batseba, detalhando o banquete de Adonias e a lista de convidados, ressaltando quem havia sido deliberadamente excluído. A notícia chocou o velho rei. A fraqueza física não havia apagado o fogo da sua autoridade real e da sua fé em Deus. Davi se ergueu, não em força física, mas em poder de comando. Ele renovou sua promessa a Betsiba e deu ordens claras e imediatas. Chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia. Peguem a minha própria mula, coloquem meu filho Salomão sobre ela, e levam-me à fonte de Gion. Zadok e Natã o ungirão como rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: "Viva o rei Salomão!" Depois tragam-no de volta, e ele se sentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. E assim foi feito. A ordem do rei foi executada com precisão. Salomão foi levado em uma cerimônia oficial, ungido e proclamado rei. O povo, que amava Davi e confiava na promessa de Deus, explodiu em celebração. A alegria era tão grande, a música e os gritos eram tão altos, que a Bíblia diz que a terra tremeu com o som.
O barulho da verdadeira coroação chegou aos ouvidos de Adonias e seus convidados, que ainda estavam no meio do seu banquete de conspiração. Adonias, confuso, perguntou: que alvoroço é esse na cidade? Mal ele terminou de falar, Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, chegou correndo, ofegante. Ele trouxe a notícia que destruiu os planos de Adonias. Davi havia oficialmente nomeado Salomão como seu sucessor, e toda a cidade estava celebrando. O medo tomou conta de todos os conspiradores. Cada um fugiu para um lado, abandonando Adonias à sua própria sorte. Desesperado, Adonias correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar, um lugar sagrado que oferecia refúgio. Ele se recusava a sair, temendo por sua vida, e mandou um recado: que o rei Salomão jure hoje que não matará este seu servo. A notícia chegou ao novo rei, e a primeira decisão de Salomão revelou a sabedoria pela qual ele se tornaria famoso. Ele respondeu: se ele se mostrar um homem de bem, nem um fio de cabelo de sua cabeça cairá. Mas, se alguma maldade for encontrada nele, ele morrerá. Adonias foi poupado por enquanto e enviado para casa. Assim o reino foi transferido de forma decisiva e pacífica para Salomão, cumprindo a promessa de Deus feita a Davi. Essa história nos mostra que, mesmo quando a ambição humana tenta tomar a frente e criar o caos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Adonias tentou se exaltar, mas foi humilhado. Salomão não precisou lutar pelo trono. Ele esperou e confiou em Deus. Se essa mensagem falou ao teu coração, curta o vídeo, deixe seu comentário com a frase Senhor, reina em minha vida. Se inscreva no canal para mais história, com emoção e verdade. Até o próximo capítulo da fé.